Olá, pessoalzinho do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começamos agora mais um Posso Falar? Bom, nosso Posso Falar de hoje é sobre a violência. É essa escalada terrível de violência que nós estamos vivendo no nosso país. Logicamente, não é uma coisa apenas do Brasil, mas é uma coisa mundial. Mas a gente vai falar especificamente aqui do Brasil, porque é aonde nós vivemos e é aonde o nosso calo mais aperta, digamos assim. A gente tem N causas. A gente poderia ficar aqui durante dias e dias, horas e horas, falando sobre essa questão da violência. Da onde que ela vem, por que que está assim, o que que aconteceu, o que que deixou de acontecer. Mas nós vamos aqui, por conta do tempo, que eu também não quero cansá-los, não é? Conversar durante uns 15 minutos. E por isso eu peço para você já curtir, compartilhar, se inscrever, tá bom? Me ajudar a manter este canal aqui, tá? Que é um pequeno foco de luz na educação, no compartilhamento de ideias, tá? E por isso que eu peço aí a tua ajuda nesse sentido de estar me ajudando a compartilhar, se inscrever, curtir, tá ajudando no Pix, né? Aliás, quero agradecer aí a grata surpresa de ontem, né? Que eu tive quando fui pôr ali um dinheiro, né? Pensei que tinha, vai lá, R$ 10 na minha conta para pôr no meu bilhete único. E aí, quando eu abri lá o aplicativo do banco, tinha um pouco a mais do que isso daí, né? E me deixou muito feliz. Duas pessoas colaboraram no Pix. E eu só tenho a agradecer, tá bom? Adão e Antônio, muito obrigada, vocês dois aí me ajudaram assim demais e eu me senti muito lisonjeada, tá? Não, não é apenas pelo dinheiro, mas por entender que vocês reconhecem aí o meu intuito, né? É, de estar aqui, tá bom? Bom, então vamos ao nosso vídeo. É, temos várias razões para a gente pensar sobre essa escalada violenta no Brasil. Podemos falar de bolsonarismo? Podemos. Né? A gente não pode esquecer de que o Brasil passou aí, ou ainda está passando, né? Que a gente está ainda com respectivas consequências daquele período de 4 anos do desgoverno do Bolsonaro. Mas a gente não pode apenas, né, seria leviano, responsabilizar apenas o Bolsonaro por conta disso, né, o bolsonarismo por conta disso. Esse problema ele é muito mais profundo, ele é muito mais antigo. Eu costumo pensar que é uma escalada que começa há muitos e muitos anos atrás, ainda fruto, né, da sociedade escravocrata que nós temos. Sim, estou falando dos 358 anos de escravização no Brasil. Estou falando de um processo de abolição que foi feito ali forçadamente, né, às pressas, sem pensar o que fazer com aquele homem e mulher e crianças e velhos pretos e pretas que iriam deixar de ser escravizados e que iam virar cidadãos de um país. Estou falando do processo de república que veio violentamente por meio de um golpe a derrubar a monarquia. E não estou aqui defendendo de maneira nenhuma a monarquia. Estou aqui colocando como historiadora um pontos de vista diferenciado. Estou aqui para a gente pensar e raciocinar como que a gente pode avaliar as nossas mazelas de hoje, trazendo como uma reflexão histórica, porque os nossos problemas estão na história, está no fato do nosso povo não se atentar da onde ele veio, o que que ele é, né, como que ele chegou até aqui. Então, vai muito além.
se vocês podem me entender, vai muito além do bolsonarismo, né? Mas sim, o bolsonarismo também tem uma franca responsabilidade em tudo isso, é lógico. Mas o que eu quero dizer é que, além do bolsonarismo, nós temos que compreender que esse processo que, que o Brasil sempre atravessou, né, com muita violência, para vencer aí os seus embates, né, para vencer os nossos algozes, né, os nossos colonizadores, os nossos invasores, ela reflete no dia de hoje, para além do bolsonarismo. Nós temos também a parte da sociedade, né, dos pais, no caso aí dos filhos, né? Nós temos a sociedade que está transferindo responsabilidades. Nós temos pais que transferem, francamente, a responsabilidade que é deles quanto pais. Transfere para terceiro, terceiriza o trabalho de ser pai. Então, transfere para a escola, transfere para o Estado, transfere para as tecnologias. Ó, não posso ficar com você, mas aí eu te dou aí o meu celular, você brinca com o celular aí e nem se atenta o que que aquelas crianças estão vendo, né? Joguinhos de videogame, violência. Quantos jogos de violência que as crianças estão jogando no celular ou no PlayStation, ou sei lá em qual videogame, e passa horas e horas ali. Ai, mas né, tem estudos que dizem que isso não tem nada a ver, que isso aí não é a causa, né, de tanta violência. Tá, pode não ser a causa, mas também tem estudos que dizem que isso colabora, porque tem uma coisa chamada gatilho. E se eu incentivo esse gatilho, eu posso sim ser influenciada pelos jogos do celular ou pelos jogos do computador, pelos jogos do videogame, né? Se eu tenho, popularmente falando, um juízo fraco, aquilo dali pode servir de incentivo para mim. Tanto é verdade que, nesses casos de mortes, né, das crianças de ontem, essa coisa lamentável, horrível, né, sem palavras, como disse o Lula, né, que dá nojo, né, causou um enojamento em todos nós, né, é, sobre essas mortes dessas crianças de ontem, pequeninas, né, na mais tenra idade, mortas violentamente dentro daquele espaço aonde ela estava teoricamente segura. E aí a própria mídia, né, finalmente descobriu que não se deve divulgar o nome dessas pessoas, desses assassinos contumazes, desses psicopatas. Não se deve dar palco para eles. Não se deve colocar, né, horas e horas a fio as imagens dessas pessoas, nem os seus feitos, porque isso incentiva, assim, os outros. Veja, nós estamos a menos, aliás, a uma semana do ataque na escola onde morreu a professora de 71 anos de idade pelo aluno. Um caso que me tocou muito. Vocês lembram que eu falei muito disso, eu estava muito mexida, muito tocada. E aí o que que acontece? Há uma semana, e aí ontem já acontece isso. Então, assim, a gente ter ali crianças que ficam horas e horas a fio no celular, no computador, no videogame, expostas a grupos que falam de violência, a joguinhos que trazem violências, que trazem imagem de armas, imagens de mortes, planejamento, tem jogos estratégicos, tem jogos de estratégia, que coloca a criança para pensar como que ela mataria o seu inimigo, que arma que ela usaria, como que ela invadiria tal coisa. São verdadeiras escolas do crime.
Então, e os pais, às vezes, são alheios a isso. Os pais, às vezes, são alheios a isso. Por não terem tempo de dar ao seu filho uma qualidade de atenção, porque estão assoberbados com o trabalho, precisam dar conta de tudo aquilo, e aí não tem tempo para priorizar alguns momentos com seus filhos. A qualidade de tempo que alguns pais dão aos seus filhos é muito parca, é muito pouco. E aí é melhor, é mais cômodo transferir para a escola. Ah, vai para a escola. Mas quando os professores, pelo seu lado, chamam esses pais para ir numa reunião, eles não vão. São bem poucos aqueles pais que vão em reunião escolar, saber do seu filho. E desses poucos que vão, quando chegam lá, às vezes é com a pressa, nos apressando para dar logo a lista, para assinar, para ir embora logo, porque tem um monte de coisa para fazer e não pode ficar ali te ouvindo. Poxa, nós temos 4 bimestres no ano, cada um com 3 meses. No final de cada bimestre tem uma reunião de pais, e esses pais não podem nos dar 30, 40 minutos de atenção para saber da vida escolar do seu filho. Outros, quando os alunos extrapolam na escola e nós convocamos isoladamente aquele pai que o filho deu problema, ele até vai, mas ele também não percebe a importância de prestar atenção no que a gente está falando. Ou então ele fica absorto, ele fica alheio, ele transfere para a igreja. Outro dia mesmo, recebemos um pai lá que eu sugeri que fosse buscar atendimento para o seu filho que estava dando problema lá de comportamento, nenhum médico. Primeiramente, nenhum médico pediatra, para solicitar um encaminhamento para um psicólogo. E sabe o que, que o pai absurdamente me falou? Que não era necessário, porque o filho ia para a igreja. Só que aí depois ele mesmo caiu em contradição, porque ele falou que o filho nem mais para a igreja estava querendo ir. Então, assim, vamos transferir, né? E aí, falando da igreja, é outro fator também, que foi totalmente corrompido nesses últimos anos, pelo bolsonarismo. Porque tem vídeos e mais vídeos aí, que se falava de tudo dentro da igreja, menos de Deus, menos de Jesus. Era pastores fazendo arminha com a mão, tirando foto, postando na rede social. Era pastor enaltecendo o Deus Bolsonaro, fazendo a cabeça dos fiéis, obrigando os fiéis a votar no Bolsonaro. Eram coisas assim tão absurdas que não é difícil da gente imaginar o porquê que essa sociedade de hoje está assim adoecida. Nós estamos adoecidos. E é importante a gente entender isso. E eu apoio as palavras de ontem do Silvio Almeida, o nosso ministro, que ele assertivamente falou: é necessário que a gente entenda que nós estamos adoecidos. Porque só a gente entendendo a nossa condição de doentes sociais para a gente poder virar o jogo. Porque se a gente ficar toda hora terceirizando culpa ou se vitimando, nós não vamos aceitar a nossa realidade, e não aceitando a nossa realidade, a gente não vai mudar a nossa realidade. Então, por outro lado, tem também a omissão do poder público.
A omissão com as crianças, como foi falado também pelo ministro Silvio Almeida. O que nós estamos dando para essas crianças hoje? Não estamos dando tempo. Não estamos. A burocracia nas escolas também nos tira a qualidade de tempo que nós deveríamos ter com os nossos alunos. São 45 minutos de aula, teoricamente, mas você tem que perder 20 minutos para conseguir fazer uma chamada. Isso quando tem internet, né? Porque geralmente não tem internet. Quando as escolas já poderiam, né, em século XXI, estar todas informatizadas, a criança ter aquele cartão, né, na entrada da escola, que quando ela passasse pelo portão da escola, ela, para se liberar da sua entrada, né, ela deveria ter esse cartãozinho magnético. Isso aí sou eu idealizando uma escola perfeita, no meu mundo perfeito, né? Mas, enfim, iria nos ajudar muito a questão de tempo, porque nós, na sala de aulas, não iríamos perder tempo fazendo chamadas. São 45 minutos de aula, como eu disse, 20 minutos para você sossegar todo mundo, né? E você conseguir fazer chamada, isso quando você tem internet. Quando você não tem, você tem que anotar tudo ali, quem veio, quem deixou de vir, que você não tem mais o diário físico, né? Isso aí já é coisa de outro mundo. E aí você tem que anotar quem está, quem não está, para depois, quando você conseguir internet, você ir lá e colocar na plataforma. Então, ali é um tempo precioso que a gente teria com o jovem, com a criança, de estar fazendo uma acolhida decente, de estar perguntando para ela como é que ela está, se está bem, né, se aconteceu alguma novidade do dia anterior para cá, né, para estar fortalecendo os laços entre professor, aluno, colegas de classe. Mas não, nós temos que perder tempo com burocracias. Fora que é prova disso, prova daquilo, para medir isso, para medir aquilo, que não mede nada. Que não mede nada. E o espaço físico da escola? Arcaico. A escola, gente, mais parece um presídio. Vocês já repararam? Eu acho que tem mais portões nas escolas hoje em dia do que propriamente nos presídios de segurança máxima. É um portão para você entrar dentro do espaço externo da escola. É um portão para você entrar dentro do espaço interno da escola. É um portão para você acessar o corredor que vai para as salas, para as primeiras salas. É outro portão para você acessar a escada que sobe para o outro andar. É um outro portão para você acessar o final da escada. Quando você chega no final da escada, você tem um outro portão para você acessar o corredor propriamente dito. Se a escola tem 2, 3 andares, são 2, 3 lances de escada, onde cada um tem um portão no começo da escada e no final da escada. Então, assim, aí as grades na janela. Então, você tem um presídio com o nome de escola. Você não tem uma sala de informática. Você não tem... Que informática, né? Se nem tem internet. Mas você não tem, mesmo assim. E quando as escolas têm internet, geralmente não tem sala de informática também. Não tem uma biblioteca. Você não tem uma quadra decente. Você não tem recursos. Você não tem televisão, você não tem um PowerPoint, você não tem um computador. O que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Né? Então, assim, aquela criança vai para a escola, muitas delas até para comer, pura e simplesmente para comer. Outra fala também do nosso Silvio Almeida ontem. Nós matamos as crianças todos os dias de fome. Tem crianças que só vão na escola
ultimamente para se alimentar. E quando tem esses feriados de 3 dias, como amanhã, depois, né, e depois, tem crianças que vai sofrer porque não tem comida em casa. Nós estamos matando nossas crianças. Então, tem uma omissão do poder público muito grande, não só nesse fator da fome, mas também no fator de proporcionar lazer, cultura, arte. Olha os nossos bairros, principalmente os nossos bairros de periferia. O que que oferece para os jovens hoje? Nada. Quando muito, igrejas e quando muito, bailes funks. Nada contra. É uma festa também cultural. Mas aí o poder público vai lá, porque incomoda, né? Aquele barulho, logicamente. A vizinhança toda não dorme, né? E fica complicado, e aí vai lá a repressão. Desce o relho em todo mundo, né? E bomba, tiro, e acontece tragédias lá, como aconteceu em Paraisópolis, há alguns anos atrás. Então, assim, é uma omissão do Estado, não proporcionando aquilo que lhe é de direito, né, aquilo que diz a Constituição Federal que lhe é de direito, mas tem um aparelho repressivo muito grande quando essa panela de pressão explode, porque jovem é jovem. Jovem é um ser em constante evolução. E ele precisa queimar essas energias. E ele queima essas energias de um jeito ou de outro. Então, está tudo errado. Omissão dos pais, bolsonarismo, omissão governamental, falta de lazer, cultura, escolas precarizadas, ensino que, na verdade, não ensina mais nada. Porque, infelizmente, pessoal, eu, quanto professora, posso dizer, eu fiz uma faculdade no tempo do analógico. Pouco fui preparada para a era digital. Estava bem lá no comecinho, no boom da internet e tudo mais. Mas, assim, fomos poucos preparados. A gente ainda ensina analogicamente em tempos digitais. E a gente não sabe lidar com isso. Então, a sociedade ela está, sim, adoecida. Também porque ela foi incentivada anos e anos a isso. Aí sim nós entramos no fator bolsonarismo. O que que se falava? O despresidente de 4 anos atrás. Ah, vamos matar a petralhada. Aí, quando chegou a Covid, não vamos nos isolar. É só uma gripezinha. Meu corpo de atleta não morreria, era só uma gripezinha. Não, não vamos comprar vacina. É melhor tomar cloroquina. Não, não use máscara. Vamos armar todo mundo. Cada um tem direito de ter uma arma. Porque se você tem uma arma, você vai se defender do criminoso, sendo que ele mesmo, quando foi assaltado, com arma e tudo, os caras levaram a arma dele e levou as coisas dele tudo e ele ficou lá. Então, assim, era tanto incentivo. Gente, eu não entrava na minha cabeça como é que você tinha permissão para comprar mais de 70 armas para defesa. Mesmo que essa coisa fosse verdade, de que arma te defenderia,
Uma só não era o suficiente, mas 70 e mais de 1.000 e não sei quantos tipos de munições você podia comprar de uma vez só. E aonde estão essas armas agora? O governo Lula abriu o recadastramento para essas armas, 70% apenas. Tem 90 dias, né? Agora falta, acho que menos de 30 ou 30 e alguma coisa para vencer o prazo. Mas ainda estamos com 70% somente. Cadê os outros 30? Não vão se recadastrar? E onde estão, de fato, essas armas e essas munições? Armas usadas por exército, pessoal, que até então era permitido apenas o exército usar. E está na mão dos CACs da vida. E quais eram os critérios para você ser CAC? Vestir uma camisa do Bolsonaro? Então, assim, fora a exposição na mídia, né? Porque esses programas que passam aí à luz do dia, você está almoçando em qualquer lugar aí, se a televisão estiver ligada, e você vê aí N programas falando sobre violência. Ah, professora, então não vamos falar que aí a gente não falar, não acontece. Não, não é isso. Não é isso. Novamente, traga a história do gatilho. Não é que você vai deixar de falar a verdade. Não é que você vai esconder dos jovens, da população, das crianças, que violência acontece e existe. Não, muito pelo contrário, você tem que falar, sim. Mas é você não expor, não fazer daquilo dali um show, um espetáculo, como geralmente costuma se fazer. Porque isso, sim, traz um, um disparo naquelas pessoas que têm propensão à violência, de até querer praticar uma violência maior para virar famoso também, e para entrar no ranking dos violentos. A Deep Web, acho que é isso, né? Deep Web, não sei se é assim que chama, mas disse que tem rankings, né, dessa internet escondida, né? Que só alguns têm acesso, né? E abertamente eles planejam que vão matar, que vão roubar, que vão fazer tal coisa, e tudo bem. E isso é uma rede mundial, né? Onde você tem um ranking lá e, dependendo da tua ação, você é ovacionado ou ridicularizado. Então, assim, é muita coisa. Foi muita exposição ao longo desses anos. Muita exposição, ao ponto de chegar hoje e nós, professores, percebemos, francamente, que os jovens estão muito desimpacientes desde a mais tenra idade. Hoje mesmo, um aluno deu um soco na cara do outro porque o outro foi abrir uma garrafa para beber água, a tampa voou, sei lá, e caiu, respingou um pouco de água na blusa do outro, que estava sentado à frente. O outro levantou e deu um soco na cara do outro. 11 para 12 anos. E quando eu indaguei por que você fez isso, porque ele me molhou. Ué, mas você não podia olhar para trás e perguntar o que aconteceu? Para o outro lado, né, o outro que abriu lá desastradamente a garrafa e molhou o outro, também não se dignou a pedir desculpa. E aí os dois começaram a querer trocar soco. Ah, professora, mas isso aí é normal dentro da sala de aula. Tá, é normal dentro da sala de aula, mas se a gente não corta, vira uma briga de trânsito lá na frente, quando esses caras estiverem grandes e estiverem dirigindo. É assim que acontecem as coisas. Se a gente não corta que uma criança não se misture com o outro, porque o outro gosta de brincar de boneca com a irmãzinha ou com a coleguinha, a gente lá na frente não vai poder
corrigir o homofóbico. Percebe? Se a gente não corrigir aquela criança que não come nenhum pratinho rosa na creche, porque o pai dela e a mãe dela disse que ela era menino e menino não pode usar nada rosa, como que a gente vai controlar também o homofóbico lá na frente? Se a gente não controlar o menininho que só quer brincar com os menininhos e não deixa as meninas brincar porque aquela dali é brincadeira de menina, como que a gente vai combater depois o machista? Então, assim, tudo se começa do pequeno. É como aquele ditado antigo: é de pequeno que se torce o pepino. A gente não conserta as crianças quando elas forem adultas. É até bíblico, né? Tem lá uma passagem que diz: ensinai a criança o caminho do bem, o caminho certo, que mesmo quando ela for velho, ela não se desviará dele. Então, assim, religião à parte, né? Esse é uma frase sábia. É uma frase sábia. Porque não adianta nada a gente querer corrigir o macro se o micro está adoecido. Se dentro de casa aquela criança ela sofre violência todo dia, dos mais das mais tipificadas formas de violência, inclusive a fome, inclusive a necessidade básica de ter uma roupa para aplacar o frio, ou uma roupa mais leve para aguentar o calor, um sapato, produtos de higiene, absorvente íntimo, etc. Então, assim, é cuidando do micro que a gente resolve o macro. Por isso que somos contra, ou a maioria de nós, né, somos contra a ter policiais dentro da escola. Isso não vai resolver a violência. Isso só vai piorar. Isso só vai piorar, porque o policial ele não está pronto para as demandas da escola. Nós, professores, vivenciamos muitas coisas dentro da escola, mas a gente está preparado para vivenciar. Agora, eu fico me perguntando que, de repente, tem uma situação como essa, vai, do garoto que, porque teve a sua roupa molhada com um pouco de água, dá um soco na cara do outro. Se tem um policial ali, o que que ele vai fazer? Como será a reação dele? É lógico, talvez não, ele não vai bater em nenhum das crianças, mas só o grito, só a forma como vai se impor, eu fico me perguntando, não é uma forma de violência também? Então, assim, outra omissão também, né, do poder público que eu esqueci, além de tratamento que damos às crianças, é o tratamento que nós damos aos moradores em situação de rua. O Estado brasileiro não tem promovido o emprego, não tem promovido reforma agrária, né? Não tem casa, não tem comida, não tem roupa, mas também não pode ficar na rua, na barraquinha, cedida pela própria prefeitura em outrora. Percebe como é que o poder público age a seu bel prazer? Quando foi cômodo para a Prefeitura de São Paulo fornecer barracas para os moradores em situação de rua, aí podia colocar lá, sem problemas. Agora que não é mais cômodo, aí eles querem arrancar e arrancam, né? Não é só que querem, eles arrancam aquelas barracas, levando até documentos, roupas, o mínimo que os moradores em situação de rua possuem. E cercam as praças e canteiros da cidade de São Paulo inteira,
praticando aí a aparofobia, denunciada pelo padre Júlio Lancelotti, que, aliás, né, é criticado, é violentado moralmente, assediado, ameaçado, simplesmente porque faz um trabalho de caridade, de humanidade, trabalho social do padre Júlio Lancelotti e de tantos outros padres e religiosos, né, no Brasil, porque nós temos dois tipos de religiosos, né? Os que debandaram para o lado do Bolsonaro, né, com firme propósito de enriquecer às custas da fé alheia, mas nós também temos grandes religiosos que fazem, sim, um trabalho magnífico junto à população carente, junto às pessoas mais necessitadas, aos grupos das minorias. Então, Padre Júlio ele é muito ameaçado. E quantas vezes não já teve suas redes sociais bombardeadas, né, por pessoas aparofóbicas, né? Então, assim, é uma violência muito grande que a sociedade vem sendo exposta ao longo desses anos. E essas violências, elas são várias. Violência na sociedade, tanto no público quanto no privado. As mulheres, por exemplo. Quantas mulheres são mortas no Brasil em 24 horas? Outro dia eu estava vendo um estudo que dizia que a cada 8 minutos, acho que era 8, uma mulher morria vítima de violência. E a cada 2 minutos, uma mulher sofre um tipo de violência. Olha que coisa chocante. E aí nós temos uma sociedade totalmente desimpaciente. Uma sociedade que é reativa a qualquer pressão. Jovens que não conseguem, não podem ouvir a palavra não, que é a morte. E uma procura muito acentuada de adultos e velhos por drogas, buscando o quê? O consolo, a fuga, né, desse mundo violento. Sejam essas drogas lícitas ou ilícitas. Estava também vendo essa semana, enquanto eu estava almoçando, a televisão estava ligada lá no local onde eu estava almoçando, e estavam falando aqui do centro de São Paulo, uma espécie de droga que deixa as pessoas como zumbis. E diz que essa droga é tão terrível que nem a própria organização criminosa dominante, eu não vou falar o nome aqui, mas assim, nem essa organização dominante do crime quer que se comercialize essa droga. Por quê? Porque ela vicia muito rápido, a pessoa morre muito rápido e, logicamente, o crime não lucra, porque só vende uma vez, né? Mas, assim, está tendo aderência aí de um monte de pessoas. E aí eu me faço a pergunta, por que está tendo aderência? Até mesmo dos remédios, tá? Os remédios psicossomáticos, os calmantes, né? Está tendo uma procura muito grande pelas bebidas alcoólicas. Mas isso daí é para quê? Para fugir deste mundo que não nos dá aquilo de que a gente desejaria para ser feliz.
Então, como nós somos fracos, não conseguimos vencer sozinho, a gente recorre a essas fugas. E aí, onde é que nós vamos parar? Não sabemos, porque as fugas, elas também são variadas, né? Você recorre às drogas, às bebidas, tem gente que recorre às armas, né? Tem gente que recorre ao sexo desenfreado, tem gente que recorre à depressão, fobia, ao isolamento total. Hum, e até bebês são incentivados desde a mais tenra idade a passar horas e horas sendo expostos a isso daqui, ó, a telas de computadores. Dá um livro na mão de um bebê. Pode ser que ele não se interesse. Se interessar, rapidamente perde o interesse. Não passa de 2, 3 minutos. Agora, dê isso daqui ligado para ela. E saia. Ela fica ali durante horas. Horas e horas. E lá na idade escolar, já estão ali viciadas. E o efeito é terrível, porque também está acontecendo a questão do analfabetismo, que vem aumentando assim nessa geração absurdamente, que é outro tipo de violência também. Por quê? Aqui você é acostumado a abreviar um monte de coisas. Você é VC, também é TB, e assim por diante, né? Então, quando chega na hora daquela criança que está em alfabetização escrever a palavra inteira, ela acha um absurdo uma frase inteira. Ela não quer saber escrever. Eu tenho alunos que não entendem quando eu escrevo em letra cursiva na lousa. Só quer entender as letras bastão, ou letra de forma, como a gente chamava antes. Desse jeito aqui que está escrito aí, esse posso falar aqui em cima. Então, assim, outro dia mesmo, eu sempre visto os cadernos dos meus alunos, né? Quando termina ali a aula. E aí o aluno veio e estava lá com um monte de pedaço do texto. O texto praticamente não estava escrito, só estava escrito as letras em bastão. E eu perguntei, ué, cadê o texto? Ah, professora, é porque eu não entendo quando a senhora escreve de letra de mão. Eu só entendo assim. Então, ele só copiou as palavras que eu grifei, e aí, quando eu grifo, eu ponho em letra de bastão, né? Ele só copiou as palavras em bastão. Que estava, então, o texto todo descontextualizado, né? Porque são poucas as palavras que eu ponho em destaque. Então, ficou ali como palavras-chave, mas o total ele não entendeu. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Então, não é. A gente viu aqui nessa conversa, que eu já vou encerrar, a gente viu nessa conversa que não é um tipo de violência só, são vários tipos de violência, são vários fatores, não é só o bolsonarismo, mas também é fundamentalmente o bolsonarismo. E quem são os responsáveis? Todos nós, todos nós. Pais, professores, comunidade escolar como um todo, o próprio aluno, o próprio jovem, que vítimas, né, dessa sociedade instantânea acham que podem e devem resolver tudo no imediatismo. E o duro é pensar que as mortes de ontem daquelas 4 crianças não foi, digamos assim, praticadas por um adolescente, né? Mas foi por um jovem de 20 e poucos anos. Precisamos pensar.
aonde nós erramos. E como disse novamente o ministro Silvio Almeida, é necessário aceitar que nós estamos adoecidos, pois só assim a gente vai conseguir, a partir dessa consciência de que nós estamos adoecidos, buscar o tratamento mais eficaz para a nossa melhora. Filhos de uma sociedade adoecida são adoecidos também. Obrigada. Até o próximo vídeo. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, trazer mais amigos para que esse pequeno foco de luz da educação, da história, da política, da notícia, da autoajuda, da espiritualidade, que é este canal, continue aqui vivo e continue brilhando. Um pequeno foco no meio de tantas estrelas. Podendo ajudar no Pix, eu te agradeço imensamente. Fiquei muito feliz ontem, como eu falei. 252-791-61802. Qualquer quantia já me deixa muito feliz, porque eu sei que você está valorizando o meu trabalho. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Boa Páscoa. Tchau.